Oséias, hoje nós vamos começar a Xepa no ar do jeito mais elegante que a gente já começou. Diga Vamos lá. abrir um brinde Ô, louco, com vinho diferenciado, hein? vindo de videiras É verdade. de Campo Largo. Com esta pessoa, um brinde a ela. Obrigado pela presença. Heloísa Meroli, você não põe a Não, taça não, eu tô esperando mesa. vocês, né? Tô esperando Vamos lá, vocês, então. não, jamais, né? Saúde. Elô, nossa, que espetáculo, hein? Posso que o nome dele é Sapienza. É tipo, né? Aqui, toda a xepa é em volta disso, de sabedoria. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela sua presença. Olha, eu fugindo já do microfone, estou dizendo muito obrigado pela sua presença. Heloísa Meroli, que está vindo lá da Vinícola Legado, em Campo Largo, que é, inclusive, uma vinícola fundada por ela. Há quanto tempo, Elô? A vinícola foi fundada em 2006. Lá se vão quase 20 anos, 18 Sim. anos. Calculei bem, Oséias? Muito Porque bem, Oséias que coisa me rara, deixa- hein? Sem usar calculadora, hein? Parabéns, Sem hein? usar calculadora. Parabéns, Se eu hein? fosse usar Ele conseguiu errar calculadora- uma conta aqui, Elô, de 2024 para 2004. Ele não conseguia entender que tinham 20 Ah! anos. Por isso o meme. Por isso o Mas meme. daqui 2024 para 2004. Ele usou- se tivesse falado ele usou o erro 2004 pra anterior, né? 2024, né? Ele usou o erro Mas daí anterior. eu tava fazendo cálculo negativo. Vamos poupar a Elô? Vamos. Vamos, na onda do nosso brinde de agradecimento por a Elô ter vindo e gastar o tempo super valoroso dela, valioso. E a Vamos distância, agradecer também vamos a também. sua presença. Agradecer ao Bom Gourmet, Ao que Bom nos Gourmet recebe também. aqui. O Gabriel, que está ali por trás das câmeras, também Gabriel. fazendo sempre o trabalho valoroso dele. Andréia Sorgenfrei também, que não está aqui hoje conosco, mas ela está em espírito e energia aqui, com certeza ela te manda um beijo. E Oséias também, pela Golds, porque você não sabe, Lu, mas a Golds é realizadora da Xepa e da Xepa no Ar, que é essa coluna maravilhosa hospedada pelo Bom Gourmet. Então eu, como, vamos dizer, um dos anfitriões aqui, quero muito agradecer a essas duas empresas fantásticas que estão ajudando a gente a promover a gastronomia na forma de sua literatura e de conversas, bate-papo com pessoas como você. Falei bonito? Falou bonito, parabéns, viu? E também são empresas locais, assim como nós. É verdade, é Assim verdade. como Daqui, nós, daqui, exatamente. Então, assim, ó, vamos tentar mais tudo que eu, tá? O Manter a Oséias não é elegância. local. Manter a elegância, tá? Manter a elegância. Eu sei que é difícil pra ti, porque olha o naipe da nossa convidada. Então, por favor, tá, André? Comporte-se, escolha melhor suas perguntas, tentar. o linguajar, os trejeitos, então... Falou a única pessoa que não é local, né? Porque o Oséias vem de 2 estados depois, lá pro sul. Que é o Oséias. Agora, nós 3 aqui, ó, somos É verdade. locais. Eu não tenho pedigree, né? É verdade. É verdade. Bom, eu vou deixar hoje você começar com o bate-papo. Então, você já conduzir a nossa convidada. E eu vou começar de trás pra frente, então. Já que pegou de surpresa, a gente tem que estar preparado, né? Vamos lá. Vocês trabalham com 5 tipos de uva ou mais? Que tipo de... Quais são os varietais? Hoje nós temos produzindo regularmente 5 variedades. Tá. Né? São 2 tintas francesas, a Merlot e a Cabernet Sauvignon. Tá. Tem a terceira ainda, que é a Pinot Noir. Uma branca francesa também, que é a Viognier, e uma branca italiana, que é a Fiano. Mas nós já estamos desenvolvendo produtos em pequena escala com outras castas experimentais, com a Pinot Meunier, a Chardonnay e a Alvarinha também. Tá. Como que se dá o processo de escolha desse tipo de uva? É o terroir de vocês? É o desejo? Porque aqui, por exemplo, esse vinho excelente que nós bebemos, ele tem um blend francês junto com... Como que se dá essa escolha? O Sapienza branco, ele é 100% Viognier. 100% Viognier. Sim. No início, É uma uva francesa. Sim. No início, as primeiras uvas que foram implantadas, a Cabernet Sauvignon e a Merlot, foram aconselhadas, indicadas pelo técnico agrícola que me assessorou, que era um especialista em vitivinicultura aqui no Brasil, em função realmente das características de solo e clima. Ok. Né? E também pelo fato de serem variedades internacionais que são facilmente reconhecidas pelo público, que já tem bastante histórico no Brasil, então tinha muitos dados assim para apoiar essa escolha, né? A Pinot Noir foi uma escolha minha,
Eu sabia que era uma uva extremamente difícil, mas eu tinha um desejo, né? Assim como foi o caso também da Viognier e da Fiano. Uhum. Porque a Viognier, eu gosto muito dos vinhos do norte do Rhône, de onde ela é considerada a uva branca de maior qualidade. E também gosto muito da Fiano. A Fiano é uma uva muito rara mesmo na Itália, né? É mesmo. Sim. A origem dela é italiana, né? É E até lá italiana. ela é rara. Sim, sim. Ela é de uma região pequena da Campânia, é um DOC que se chama Fiano de Avellino, e a produção lá é muito pequena, porque ela é uma uva de muito difícil produção. Então, com a internacionalização, né, do mercado vinícola, principalmente ele a partir do final dos anos 70, muitos proprietários italianos na região foram trocando por outras uvas que tinham mais demanda de mercado ou que eram mais produtivas e tudo. Uhum. Então, hoje a gente tem aí um revival de todas as uvas autóctones, né? Uma valorização disso, mas naquela época era o inverso, então ela quase desapareceu. Autóctones, só para quem que não sabe exatamente entender, mas está relacionado justamente a local, né? Isso, natural daquela terra. Isso, exatamente. Isso mesmo. Bacana. Elô, eu vou, se o Oséias não quiser puxar mais alguma coisa... Toca a dessa ficha, pergunta, como sempre, vamos eu fluindo. vou voltar agora, então, para o início. Boa. e a gente falar... primeira coisa, qual que é a formação profissional? Olha, assim, no século passado, eu me formei em comunicação social. Comunicação social. No século passado. Sim, no século Qual a passado. habilitação? Relações públicas. E depois você seguiu fazendo mais formação? Não, eu, através da comunicação, eu fui trabalhar no escritório de arquitetura, me encantei por arquitetura e fui para a Itália, não para estudar vinho, mas para estudar design. Né? Certo. E eu atuei na área de design até o ano de 2001, né? Então, foi só depois que eu fui enxergar qualquer possibilidade no vinho como profissão. E como foi? Como foi essa passagem e como é que você criou essa pode chamar de indústria? Não. A gente normalmente não fala em indústria quando é pequeno mesmo. Produtor, né? A vinícola. Mas foi em 98, quando eu me casei, eu ganhei de presente de casamento 200 mudas de Cabernet Sauvignon de um padrinho. Sério? Que doideira, gente. Sim. Que doideira. O sonho Eu dele... nunca ouvi isso nos meus 32 anos de vida. Nunca tinha ouvido isso. O sonho dele 32 era anos produzir... de vida em cada perna. Só pra... Ninguém te Voltando. perguntou nada, interrompeu o Voltando. convidado. Mas não é um bate-papo? Mas é que tu interrompeu não a tem convidada. problema, Voltando. é tipo boteco. Voltando. 200 mudas de Cabernet Sauvignon. Sim. E o sonho dele era Sensacional. produzir o próprio vinho. E ele não queria produzir um vinho colonial. Ele tomava grandes vinhos franceses e tal. E ele queria produzir vinhos de qualidade. Então, ele importou na época Viognier, Syrah, Pinot e Cabernet Sauvignon. E nos deu de presente esses 200 mudas, porque ele não queria fazer isso sozinho. Né? Você sabe que a loucura é muito mais divertida quando ela é compartilhada, né? Verdade. Então, a gente plantou sem nenhuma técnica, conhecimento, nada, assim, por esporte. E Aonde vocês ali em plantaram? Campo Largo. Ali em Bateias, Era ali em uma chácara Bateias. da família? Era uma Sim, propriedade? Era uma propriedade rural, era uma propriedade leiteira. De quem? Né? Era da minha sogra e do meu marido. Certo. Né? Foi o primeiro leiteado Paraná, a Campolate, né? Então tinha criação de gado holandês e produção, base e distribuição de leite. Que legal. Então a gente começou com essa história por brincadeira, era hobby de fim de semana, não era para ser um negócio. Mas eu tive um acaso muito infeliz, que o meu marido faleceu em 2003. E aí a propriedade ficou para mim e para os nossos filhos, né? E eu voltei para a propriedade para assumir a gestão dos negócios em 2006, a pedido da minha sogra. E a partir daí eu precisei criar novos laços, né? Eu digo novas raízes ali. E, claro, eu entendi alguma coisa do negócio do leite, da agricultura, fui me enfronhando e tudo, mas eu queria algo que realmente me motivasse, porque
tinham vários desafios, vários problemas. Eu não vejo por que não falar, né? A gente tem que lidar com. A gente só conhece as histórias de sucesso, Exato, exato. né? Então, tinham dívidas muito grandes, tinham problemas legais nas terras, uma série de coisas. O negócio leiteiro é assim. muito difícil. Para quem não é do Sim. ramo, não tem a menor ideia. Sim. Bom o cara abrir um pacotinho de leite, comer um queijo, mas a cadeia leiteira é um dos piores negócios do agronegócio do Brasil. É muito sacrificante. Muito, muito. Muito E pessimamente sacrificante. remunerado. Então, aos poucos eu fui fazendo uma transição. Então, o meu projeto ali era realmente criar um legado para os meus filhos. É por isso que a vinícola se chama Legado. Certo. Né? E que a legal. sim, e a vinícola, a videira, ela é uma planta que ela começa a produzir a partir dos 4 anos, mas ela fica adulta realmente a partir dos 8, mais ou menos, né? E que ela fica bem equilibrada para a produção. E ela só produz uma vez ao ano, né? Ela entra em dormência no inverno. Todo projeto em termos de vinícola, quando você tem o vinhedo, é coisa de décadas, né? Então eu digo, não é à toa que a vinícola cresceu junto com os meus filhos, né? Hoje os meus filhos já são adultos e a vinícola também, né? Mas levou aí 18 anos. Mas fazendo né, uma linha do tempo, você disse pra que casou em chegar na 98, maturidade. né? Você casou em Isso. 98, né? Daí Isso. assumiu em 2006. Isso mesmo. Coincidentemente, são 8 anos, que foi o tempo que você disse que as videiras começam a produzir. Vocês plantaram imediatamente as videiras? Não, eu comecei o projeto em 2006. Ok. Pensando em fazer uma vinícola já, né, em construir esse legado, em fazer essa transição, foi em 2006 que comecei a plantar. Entendido. Então, eu comecei a plantar esse vinhedo que produz hoje entre 2006 e 2010. O nosso primeiro produto foi o Flero Brut, foi safra 2008 e eu lancei em 2009. Mas eu digo lancei assim entre nós, né? Porque na verdade eu fiz pra gente beber com os amigos, Tá. né? E aí foi 300 e poucas garrafas, era assim, Que método um que balão de vocês ensaio. Método Método tradicional. Tá. Método E tradicional de champanhe. você é autodidata nessa história toda? Você foi atrás Sim, do... eu fui, a partir de 2006, com o início ali da vinícola, eu fiz uma pós-graduação em agronegócio, fiz curso de sommelier para começar, para ter uma visão mais ampla, assim, de toda a produção do mundo. Depois eu fiz uma pós-graduação em viticultura e enologia, né? E fiz todas as formações do W7, concluí o diploma do W7 esse ano. O que é W7? O W7 é o Wine Spirits Education Trust, é um trust, uma fundação inglesa que faz uma certificação de conhecimento em vinhos que é mundialmente reconhecida, né? E tem diversos níveis. Existem outras instituições que foram fundadas depois, que também são referência no mercado, mas o W7 ele realmente tem uma característica de uma formação internacional, assim, de alta qualidade. Então veja que está saindo uma fumacinha agora aqui da cabeça do Oséias, que ele está pensando Wine Spirits Education Trust. Spirits. Wine Spirits, espírito certo. do vinho, Education Trust, Tá Fundação certo. de Educação. Muito obrigado, né? Então, muito é uma obrigado. fundação que educa. Como ela acabou de explicar. Não, muito obrigado. Eu tava quase pegando o Google Tradutor aqui, ainda bem que tu me salvou. O Né? boné dele ficando vermelhinho. Oséias, ele não entende inglês, então a gente tem que sempre explicar, fazer tradução, livre tradução para ele. Falou o cara que eu tenho que traduzir o Good Morning. Vamos voltar para o assunto, vamos? Agora eu já fiquei com uma curiosidade. Quando você fala em legado, aliás, já adorei saber essa história do nome, achei muito charmoso. Os meninos estão com 18 já, um pouco menos. Mais velhos. O mais velho está com velho 18. tem 26. Nossa! Ele nasceu mais velho do no que eu. ano que a gente plantou as primeiras videiras. Certo. E a minha filha está com 23. E eles estão na operação ou não? Cada um faz outra coisa? Cada um tem o seu caminho, eu digo assim, e eu acho isso muito saudável. Claro. Concordo. Embora eu veja assim que, como eu falei, né, a vinícola é uma coisa que você pensa em décadas, né? Os meus projetos que eu estou trabalhando agora, eu vou ver fruto daqui a 10, 20 anos. Mas primeiro de tudo é um ótimo motivo para cuidar da saúde, permanecer saudável e viver bastante, né? Ter planos. E tudo é uma questão de maturidade, né? Eu acho que cada um tem que realmente investir no que gosta, tem que ter espaço para ser quem é.
E depois, se tiver interesse de continuar, eles me acompanham muito, valorizam muito, eles sabem que tem as portas abertas e vão trazer Excelente. outros insights. Excelente. Eu tenho 3 filhos e eu falo a mesma coisa para os 3. A Gold é um sonho do pai de vocês e da mãe de vocês. É isso mesmo. Tem os sonhos de vocês. Se for aqui, as portas estão abertas. É isso aí. Mas a minha criança é exatamente igual à tua. Eu acho Tá, mas o saudável. design largou de mão daí. Hoje a tua vida é 100% Então, dedicada ou não? Pois é. Dizem os meus amigos que não, porque eu adoro fazer uma reforma. Então eu Tá. vivo fazendo. Sim, mas profissionalmente, Profissionalmente, sim. Tá. Totalmente, né? O máximo que eu me envolvo hoje em dia em termos de design é no design dos rótulos. Certo, certo. Ah, que são Isso lindos, sim. diga-se de passagem. Já observei. Eu tenho uma parceria com uma artista plástica ela é catarinense, mas a vida criativa dela sempre foi aqui, que é a Daniele Henning, né? A Dani Henning. E ela fez comigo esse rótulo, que é da linha Sapienza, e fez também o fundo do rótulo, a arte do fundo do rótulo da linha Esfísio. Nossa. Então, quem quiser ver este lindo rótulo dessa artista que a Elo está nos contando, pode entrar, inclusive, e ver os produtos da Vinícola Legado, que estão aonde? É fácil de você consultar no nosso site, no nosso e-commerce, né? Que é o Viniculalegado.com. viniculalegado.com.br. Que aí o cara que está nos ouvindo, ele já está acessando ali, já está olhando, que ele é rápido. É isso igual aí. eu aí. É isso aí. Isso Ah. aí. E também no nosso Instagram, claro, que também é Vinícola Legado. Então agora, fale mais sobre a Vinícola Legado, por favor, Elo. Porque você tem, hoje, quando você estava falando, estou me estabelecendo e tal, né? Agora você está, na verdade, a gente vê cada vez mais Vinícola Legado, já tive em alguns jantares muito legais, inclusive do lançamento do Sfitzi, né? Do Da linha Esfício Cabernet Sauvignon. Sfitzo. E Que significa o foi que, André? muito Já que você é legal. poliglota, o que significa isso? Sfitzo? Me Fala diga. pra ele. Não, me diga você. Fala pra Me diga ele. você. Aliás, que origem é essa palavra? Ela é grega, espanhola? italiana, Aí então significa o quê? claro. Sim. Sfitzo? É. Sfitzo. Esfício É quer A dizer diversão, delicioso. delicioso, entendeu? Entendeu? Delicioso. Tá aí, tá vendo? É isso. Aí vai o poliglota. Delicious. Apanhou agora. Em inglês, delicious. Elô, Awesome, vai, awesome. Conte para nós, então, por Isso. favor, porque eu estava contando para você, eu já fui a uma harmonização, acho que a última que eu fui foi justamente lá no Nômade, né? Isso. É, Cabernet Sauvignon. e aí eu queria saber sobre, porque eu te vejo participando dessas harmonizações, sei que você recebe as pessoas no final de semana, é isso que eu gostaria que você contasse. Como é a pessoa que quiser ter contato, ela pode ir visitar a vinícola, pode comprar vinho lá, pode almoçar, pode... Conte para Então, nós. A nossa produção é bem pequena, né? Aonde Porque- mais que encontra os rótulos Sim. também é importante. O que é nós bem pequeno, estamos- tu fala? Pois Vamos, é, vamos pra- dimensionar. vamos dimensionar, né? Para vinho. Você chama de vinícola boutique uma vinícola que faz 200 mil garrafas de vinho. Eu Boutique, 200 mil? Boutique. Eu faço Meu Deus. 12 mil. É praticamente como se fosse Mês, uma ano, vinha safra. de garagem. Safra. Ao todo são Por ano. quantos Por ano, rótulos? 12 mil por ano. 12 a 15 mil. Tá. Mas nós temos 11 rótulos diferentes, porque eu sou uma pessoa muito criativa, então Sim. eu gosto de inventar moda, né? Então a gente tem a linha Flair, que é uma linha de espumantes, todos metros tradicional, né? Em que eu tenho 2 sempre em produção, que é o Flair Brut branco e o rosé. O branco até ganhou esse ano uma medalha de bronze no concurso da Decanter na Inglaterra também. E são os 2 que estão sempre, né, o branco e o rosé brut. Mas eu gosto de fazer edições especiais. Então tem o Nature Cuvée Letícia, que eu fiz para os 18 anos da minha filha, que tem 50 meses de guarda antes da finalização, né, de evolução. Tem o Surlis, que a gente não retira as borras, né? Então lembra um pouco o que seria um champanhe lá no século XVIII. Daí temos a linha Sapienza, que é esse que eu trouxe para vocês provarem hoje, que tem o branco, o tinto e o rosé, que são vinhos que a intenção deles é serem descontraídos, fáceis de beber, que dá assim para tomar em copo de plástico, no americaninho, dá para pôr gelo, ninguém vai brigar com você. Divertido. É para você curtir. Divertido, é. É para você curtir sem compromisso. E tem a linha Esfísio, que são vários varietais, né? Hoje nós temos de Fiano, de Viognier, de Cabernet Sauvignon, Merlot, e temos um vinho laranja nessa linha também, que são vinhos que a gente já tem um tratamento muito diferenciado, desde as uvas até
a finalização são métodos mais elaborados e são produções bem menores, né? Então, tem vinhos que eu faço 300 garrafas por ano, tem vinhos que eu faço 2.000, mas é bem exclusivo, não passa disso, Certo. né? Colheita toda manual. Colheita toda manual. Aliás, a maior parte dos tratos no vinhedo é manual. Tá. E a gente trabalha com agricultura sustentável, que usa princípios da biodinâmica, usa princípios da agricultura regenerativa, né, também da agricultura orgânica, mas eu não abro mão de usar ainda alguns tratamentos para fungos que são químicos. Porque eu prefiro, a meu ver, dentro do clima, da circunstância que a gente tem, eu posso trabalhar com respeito ao meio ambiente, né? E com respeito também à saúde da pessoa que está consumindo esse Claro, vinho, com certeza, né? com certeza. Não necessariamente aquilo que é orgânico é mais saudável, aquilo que é natural é mais saudável. Tem um monte de veneno que é natural, né? Sim, sim, sim. Então, o que eu acho que a gente tem que Às vezes ter requer a proteção. então a gente tem que usar com sabedoria, né, sapienza, de todas todo aquele arsenal de conhecimento que a gente tem, mas Sim. buscando sempre preservar o solo, né, preservar a fauna. A gente tem ali 11 nascentes, são 55% da área é preservada, né? Eu dou muito valor a isso, eu acho muito importante, eu acho que isso é parte do meu legado, Excelente. né? Por isso também que hoje eu só trabalho com uvas próprias. É o que eu ia te perguntar, se você tinha Né? fornecedores da uva. 100% que você usa é seu. 100% meu. Isso traz muitas limitações, claro, em termos de produção, né? A gente está chegando no fim do ano, por exemplo, todo mundo quer espumante. Que é volume daí, né? O nosso flare está esgotando, eu só vou ter flare de novo ano que vem, porque é um número limitado, Claro. né? Então, mas isso também tem o seu apelo, tem o seu charme. Eu digo assim, acho que a gente acaba valorizando mais. Eu acho que o meu cliente entende isso também, que essa produção é única como ele é único. Elô, e quem for visitar a Vinícola Legado, lá em Campo Largo, o que vai encontrar? Tem uma programação? Como é? Nós abrimos sempre para o público, sem necessidade de reserva, do meio-dia e meio ao pôr do sol, né? Até 6h30 da tarde, depende do sol, aos sábados, domingos e feriados, né? Se você tiver interesse, pode procurar lá no nosso Instagram, entrar lá, ver cardápio, pode também fazer reserva. Eu, para domingo em particular, eu sempre aconselho, porque normalmente os grupos são maiores, é mais família, então evita de ter alguma espera, até porque a gente não faz rodízio de mesa. Eu quero que as pessoas vão para ficar, para curtir o dia, se Claro. sentem em casa. Porque onde a gente recebe hoje na vinícola é a casa sede da fazenda, que era a casa em que eu criei os meus filhos, né? Eu quero que as pessoas tenham isso, né? Eu quero compartilhar isso com elas. E a gente tem também várias outras atividades. Então, no Instagram a gente coloca sempre, por exemplo, dia 23 de novembro a gente vai ter uma visita ao vinhedo com degustação, né? No dia 30 de novembro, que é um sábado, aí sim precisa fazer reserva, a gente vai ter um evento especial do Gastronômade, né? Que é aquela filosofia da terra para mesa. Que legal. Né? É o Hermes que vai estar lá, né? O Hermes, que está lá conosco agora, e é um super parceiro para esse tipo de invenção. Ele criou todo o cardápio que você está servindo? Sim, ele criou todo Tanto o cardápio. do almoço wine quanto do bar, wine bar. quanto do almoço. O Hermes do Diantura, quem não conhece, vai lá. Hermes É um lugar espetacular. Custódio. Hermes Custódio é uma grande figura, o restaurante dele é maravilhoso. E é bacana, assim, que tem uma sinergia, uma maneira de enxergar as coisas, de criar juntos, né? Sim. É bem tranquilo. E aí, para dezembro, a gente vai ter dias que a gente vai ter música ao vivo, né? Lá em dezembro, a gente está preparando um ateliê ligado às artes plásticas, que eu ainda não posso falar o que é. Então, eu procuro sempre trazer outros elementos, Sim. né? Para associar ao vinho. Porque a gente tem vários clientes que vão com uma certa frequência, né? Que gostam e curtem. Então, é bacana poder oferecer para eles outras experiências além Claro. daquilo que eles já sabem. Ô, Elô, o vinho brasileiro, entrando em um outro assunto, Claro. sempre tem essa questão aí de as pessoas darem menos valor do que vinhos importados, principalmente de algumas origens específicas, né? E o produtor brasileiro, né,
principalmente os gaúchos, que tem toda a tradição, né, no vinho, eles batalham muito para, enfim, desmistificar isso, né? O que você pode dizer para a gente da tua visão sobre esse ponto? Eu acho assim, eu dou aula de vinho brasileiro em formação de curso de sommelier. Então, é uma questão com a qual eu lido Obrigado, bastante. E o que que acontece? Então, agora. Eu entendo quem tem uma faixa etária assim, de 45, 50 anos para cima e tem preconceito com o vinho brasileiro. Porque eu também comecei a beber vinho no final dos anos 80, né? Então era assim, de cada 10 vinhos, as cegas que você pegasse da prateleira do meio ali, olha, 7 eram ruins, 3 eram passáveis, né? Hoje, a realidade do vinho brasileiro é muito diferente. Por isso que eu vejo que os jovens, esse público de 25 a 35 anos, não tem essa visão e não tem esse preconceito. Entendi. Em geral. Porque se ele pegar aleatoriamente, ele tem chance de vai pegar assim, um vinho ruim, pode acontecer ainda, né? Mas dos outros 9, ele vai pegar 3 muito bons, talvez um excepcional, e 6 bons, sabe? E, inclusive com bom custo-benefício, porque quem fala que o vinho brasileiro não tem um preço bom, né, na média, ali naquela faixa, né, de bom custo-benefício, digamos, dos 70 aos 120, 130 reais, é porque está comparando o preço do vinho brasileiro legal com vinho de descaminho, né? Ou vinho ruim mesmo, que vem do Chile, da Argentina, da França, da Itália, enfim. Sabe, eu vejo assim, as pessoas têm que deixar de olhar com esse preconceito e passar a valorizar o trabalho do produtor. Isso eu digo é para tudo, não é só para o vinho. Saiba o que você está consumindo. Tem toda a né? razão. É o queijo, é o café. Sim, né? claro. Até a moda, eu digo, a gente tem uma grande diferença hoje, isso é perceptível, do pequeno produtor para a grande indústria, né? É lógico que uma grande indústria que compra a garrafa 10 vezes mínimo mais barata do que eu compro, né? E que tem a uva também em milhões de litros e tem economia de escala, gente. Claro, natural, é lógico natural. que o vinho ela vai ter R$13 de custo e eu vou ter 70. Sim. Né? Porque ela faz 1.200.000 litros, eu faço sim. 12, né? Então, o que não quer dizer que as pessoas também não devam provar vinhos que sejam baratos, acessíveis e de grandes indústrias. Tem vinícolas estrangeiras, eu vejo assim, porque a gente dá curso, então eu consumo de tudo, gente. Eu consumo vinho desde R$20 chileno, argentino, sem preconceito, até vinho que vai custar, sei lá, 1.200, 1.500, R$2.000. Você tem que ter parâmetros, né? E eu acho que tem vinhos baratos muito bem feitos e corretos. Entendi. Não são marcantes, não são especiais, não são únicos. Mas, gente, tem que ter vinho para tudo que é ocasião. Claro. Mas o vinho brasileiro não precisa passar vergonha hoje. Eu digo, as De pessoas. jeito nenhum. Vamos desmontar esse Sabendo mito, né? escolher. De que o vinho brasileiro é um vinho inferior e De tal. jeito Isso aí já era, isso aí tá desatualizado, né? Tá exato. desatualizado. É isso que eu queria te perguntar, Isso aí. inclusive. Eu já não tenho mais essa sensação que você acabou de falar, sabe? Ah, mas tem muito, É, viu? imagina- Tem Porque muito, você é viu? muito jovem, É. né? Você entra nesse público Tem aí muito de ainda. 25 a Então, 35. Eu ouvi. Mas então você sente também isso que o Zéias acabou de falar, essa limitação dentro do mercado, esse Ainda desafio, existe, na verdade, mas né? a cada ano que passa é menor. Entendi. Tá. Cada Vamos entrar ano que num outro assunto ainda que você acabou de citar, eu ia abordá-lo, que é a questão do descaminho, né? A gente aqui no Paraná tem uma situação de fronteira com Paraguai passa. E a gente... e Argentina, né? E aqui, assim, eu acabei de voltar de São Paulo, estou sempre para fora aí, e o pessoal sempre comenta sobre isso, o quanto impacta essa fronteira aqui nos nossos negócios, especificamente em vinho, né? Fala pra gente um pouco, Elô, se isso tem uma dimensão expressiva ou não é inexpressivo isso? Eu tinha um pouco de pudor de falar isso, porque parece que você está apontando o dedo para a pessoa, olha, você está alimentando o crime organizado, né? Parece aquela coisa Mas assim. a verdade é a verdade, o fato é o fato, né? Exato. Né? Não tem como, porque não é aquela coisa que a gente viveu lá nos anos 90, que não existia vinho importado no Brasil e que a pessoa ia para o Paraguai e trazia lá 20 garrafas. Não, a gente está falando aqui de centenas de milhares de garrafas de cada vez. Eu penso assim, se você olhar, entrar qualquer um
der um Google e procurar, e a última apreensão da polícia, deu 10 mil garrafas, 100 mil garrafas no último ano, o quão eficiente você acha que a polícia é Sem em dúvida. apreender? Quer dizer, qualquer número que você veja, a gente está falando de milhões, né? O número é infinitamente maior do que aquilo que sai de apreensão. Então, isso não é a pessoa que está indo para Paraguai ou para Argentina trazendo um vinho para vender para os amigos. Isso é tráfico. Sim. Claro, né? claro. Esse Claramente. dinheiro vai para onde? Vai parar no crime organizado, vai para comprar arma, né? Vai para matar gente. Outras cocitas mais. Isso aí. Exatamente. Então, aí você vê, eu digo assim, é muito fácil a gente ficar horrorizado porque aniquilaram alguém no aeroporto de Guarulhos lá. Mas você está alimentando isso de algum lugar. Você, mas se eu sozinho fazer isso, não vai fazer diferença. De fato, Então a gente tem um problema, infelizmente, de contrabando ainda que sim, impacta aqui. muito forte, grande, muito forte. E é um problema cultural. Tá. Né? Não é só um problema de fiscalização de fronteira. Eu vejo as pessoas não têm vergonha de dizer é contrabandeado. Pelo contrário, ela se vangloria Sim. com os amigos. Olha o vinhão que eu trouxe portanto, só por não sei quanto. É E verdade. tem outra, né? O seu contrabandista sempre tá falando a verdade. Não, mas o meu Sempre. cara é sério. É, né? não. La garantia sou idiota. Aquele cara de São José dos Pinhais, teve agora lá, um mês atrás, né? Teve ali em São José dos Pinhais, Isso. né? Pegaram 10 mil, além de ser contrabandeado, o cara falsificava o rótulo, né? Exato. O cara Tá cometeu um cheio, duplo crime. gente. Duplo crime. Rapaz. Tá cheio Foi de preso, vinho 10 mil falsificado. garrafas agora. Mas isso aí acontece volta e meia, a gente que é do ramo vê isso, né? Sim. Então tem um duplo crime, né? O cara traz um vinho vagabundo, falsifica o rótulo aqui de um vinho melhor e tapeia todo mundo. Aí o cara chega e diz, comprei tal vinho que vale 300 por 120. 10 mil garrafas pros amigos. Descobri um Então, cara. assim, me afeta. Até certo ponto, sim, me afeta. Eu percebi, assim, que com a intensificação do contrabando, com a entrada, digamos, dos profissionais no pós-pandemia para alimentar esse mercado, né, do tráfico, realmente a venda para pessoa física diminuiu muito Do teu negócio. do meu negócio, Tá. né? Ficou muito mais Você vende mais para difícil. restaurante, então? É isso? Para Não, varejo? eu vendo, Qual que é o teu principal canal? Meu principal canal é pessoa física. Tá, Né? É venda na vinícola. Exatamente porque a gente tem um volume pequeno. certo. Né? Então, é na vinícola. Mas eu atendo vários restaurantes em Curitiba. Normalmente restaurantes que a gente seleciona que tem uma afinidade com a gente. Porque eu acho assim, o restaurante, ele traz uma grande vantagem. O teu produto está sendo apresentado por alguém que a princípio sabe o que está fazendo, Sim, sim. né? Então vai ser servido na temperatura adequada, vai ser servido numa taça de cristal, para harmonizar com a comida, que é a melhor ocasião de consumo que tem. Então a primeira experiência do teu cliente com o teu produto tem tudo para ser boa, né? Então eu gosto de trabalhar com restaurantes, Uhum. mas a gente não consegue trabalhar com muitos restaurantes pela limitação Pela característica de do volume produto, claro, mesmo. claro. E você tem empórios também, você obviamente coloca. Tenho em poucos empórios. Tá, rede, já tem alguma rede de supermercado Não, também? supermercado, Ainda não. eu acho dificílimo que algum dia a gente vá ter. Não é o caso. Por causa do volume. Claro, claro, Tá. claro. É muito pouco. Claro. E como a gente entrega em Curitiba, né, até fica a dica para quem quiser, dá para entrar lá no Instagram, pedir pelo WhatsApp ou pelo nosso e-commerce, a gente entrega em Curitiba. Então, acaba ficando pouco viável também para os empórios, né? Sim. Porque se você é tão Acaba pertinho, concorrendo, né? Claro. É 20 minutos. Não tem gente. sentido. É 20 minutos de Curitiba. Então, os clientes acabam indo lá comprar, né, passar a tarde, vão lá almoçar e trazem, Ótimo. pedem em É casa. um passeio Isso mesmo. diferenciado. Sim. Elô, e aí eu vou pegar uma carona no que você acabou de descrever dessa experiência extraordinária realmente, que é poder provar um bom rótulo de vinho. Obrigado, Zéias. Nada. Quer dar um golinho também? Não, O Zéias não. tá me servindo aqui. Engraçado que parece que a minha taça, quem não tá nos assistindo, tá só nos ouvindo, dá a impressão que a minha taça tá furada. Primeiro que ele põe 3 vezes o volume de vinho na taça dele e ele coloca 2 dedos na minha e bebe da minha.
Ó, e acha bonito ainda, né, Elo? Eu acho. Mas depois nós vamos sortear essa garrafa acho. aqui, fique tranquilo. Eu acho. E você falou que é vídeo e áudio. E áudio, né? exato. Se quem tá olhando no vídeo, certamente vai ter lá umas observações e o pessoal comentando. Gente, mas isso não é taça de espumante? Tá, verdade, é verdade. a gente Bom, mas tu já tá, explicou mas que é um vinho divertido, o propósito do vinho é esse, né? Exatamente Elô, isso, né? E aí, claro, no restaurante, primeira coisa, você não vai receber um vinho que tem que estar numa taça de vinho na taça de espumante. Falou dessa questão muitas vezes a casa tem um sommelier que está lá estudando, né? E harmonizando com os pratos. Tem o chefe lá que está preparando pratos que muitas vezes ele se inspira também no que a casa oferece em termos de adega. Enfim, existe todo um trabalho. A taça de cristal, como você falou. Então, isso para as pessoas que até hoje não conseguem entender por que se cobra a chamada rolha, né, nos lugares, tá aí já uma boa parte da explicação que a Elo acabou de falar aqui. É uma experiência que o cliente vai ter quando ele não leva a garrafa dele. Mas se ele quiser levar, ok também. Mas ele Só que a também vai ter casa esse está serviço. preparada para receber esse tipo de coisa e ela precisa ser remunerada para isso. Normalmente é. E aí o que me leva à próxima pergunta. Tudo isso é cultura, certo? É cultural. Tem cara que valoriza isso, fala, pô, que bacana. A casa cobra a rolha porque ela me permite, eventualmente eu quero levar meu vinho. Ou não, eu quero ir só no esquema que a Elo acabou de falar, quero ir ver o que a casa oferece. Como é que você enxerga a cultura, a vinicultura, não, vinicultura é outra coisa. A cultura de tomar vinho, a cultura do vinho em Curitiba e nesses lugares que você frequenta e realiza eventos, como é que você sente essa evolução? Eu acho que o Brasil vem evoluindo muito rapidamente, apesar realmente do vinho se ter um valor proibitivo para grande parte da população brasileira, né? Essa é uma questão de renda e é uma questão de tributação. Mas eu acho que vem evoluindo muito. Eu vejo muito mais gente interessada. Hoje a gente tem aproximadamente 40 milhões de pessoas no Brasil que consomem vinho com uma certa regularidade. É um país. Sim, né? Só que ainda é um consumo muito pequeno, né? Litro por pessoa é pequeno, per capita é pequeno. Isso mesmo, per capita é pequeno, embora não dê para confiar muito nas estatísticas, mas é um balizador, claro, né? Então, eu vejo que vem crescendo muito e tem muita curiosidade para entender o que é o vinho. Né? Cada vez mais, me parece. Conteúdo. Sim, isso, as sim. pessoas querem se informar. Disso. Aí a gente tem uma amigona nossa que é uma grande sommelier, né? E ela tem um canal dela que ela fala de vinhos, que é a Elis, por exemplo, né? Sim, muita propriedade, muito conteúdo, muito bacana. Sim. Que a revista dela é Vinícola? É Revista Vinícola e ela tem um podcast novo também. Isso, super vale a pena. É bem Precisamos bacana. trazer a Elis para conversar com a gente aqui também. Mas eu já tinha te dito para eu trazer a Elis aqui faz tempo. Tu aqui. Mas eu tô te falando que eu acho que a gente devia trazer a Elis aqui. Ah, bom, então vamos trazer a Elis. Então, né? eu sou Ou favorável. de repente a gente poderia trazer a Elis para falar sobre a revista Vinícola. Boa ideia. Né? Vamos voltar a falar sério. Todo mundo de acordo. Vamos todo mundo de acordo. Vamos voltar a falar. Veja, então eu acho que tá realmente... Agora, você tocou em mais um ponto. E eu vou te perguntar já na lata. Literalmente. Vinha na lata? Você não acha que o valor da cerveja, que escalou nos últimos anos, tornou-se uma grande oportunidade pro mercado de vinhos? Porque hoje, eu vou te dar um exemplo prático do que eu tô falando. A gente acabou de receber o Bernardo da Trapiche aqui, e ele tá fazendo aquela varanda Trapiche, não querendo fazer jabá, mas já fazendo, porque merece, inclusive. É um programaço, porque você vai lá e você come muito bem, deve ser muito parecido, inclusive, com o programa que você realiza lá na Legado. E você tem ali, pode tomar cerveja, no caso da Trapiche também, mas ele tem vários rótulos que ele traz na mesa para você. No gelo e tal, custa... Eu tomei lá, Oséias, uma garrafa de um bom vinho, deve estar nessa faixa aí que você falou, que custava R$ 59. Veja, para eu muito tomar... mesmo. E super bacana, assim, branco, sabe? Chegou no gelo, com a taça de... cristal, e eu comendo maravilhosamente bem, por uma grande coincidência ou não, quem estava fazendo o barbecue lá, a parrilha de frutos do mar era o Hermes Custódio junto com o Luan,
Sim, Honorato. E uma garrafa de cerveja, a gente sabe que em qualquer boteco muito menos estruturado do que a gente tinha ali, custa R$ 20. Ou seja, se eu tomar... Cerveja de volume, né? Cerveja... Sim. É isso, bem cerveja mais da claro, indústria. cerveja... Exata, muito Basicona, bem lembrado. basicona. Isso, cerveja, aquela cerveja da indústria. 20 pilas, 22 muitas vezes com 10%. Ou seja, com o valor de 3 garrafas eu tomo uma garrafa de vinho. Sim. São Eu programas acho que- diferentes, mas... Isso quer dizer, eu acho que esse fator influenciou um pouco, eu acho que foi um conjunto de fatores que ampliou. Eu acho que o fato de nas grandes cidades, os fechamentos da pandemia fizeram com que jovens que normalmente tomariam drinks na balada estivessem em casa. E aí se voltaram para o vinho, porque o vinho ele é uma bebida para ser compartilhada Sem em família, né? Então muitas vezes em família, ou você fecha a garrafa, continua no dia seguinte, etc e tal. É um tipo de consumo diferente do drink. Então esse foi um fator. A questão da cerveja, eu acho que o público de cervejas especiais acabou tendo uma formação de paladar através das cervejas especiais, que tem inúmeras variedades de estilos também, né? E acabou aplicando isso também para o vinho, né? E existe também essa questão do valor, porque todo mundo faz conta. Então, se você chega com alguém num restaurante e divide uma garrafa de vinho, você vai beber melhor, né? E você talvez gaste menos. Às vezes o impacto inicial, você olha lá o preço e você pensa, não, eu vou pedir só uma cervejinha. Mas daí você acaba pedindo 1, 2, 3, É isso aí, 4, é isso aí, 5. é isso aí. Quando você vê no isso aí. final... Isso, são produtos Claro. diferentes. É. E aí, de novo, a gente hoje também, por uma grande coincidência, aliás, hoje não, 2 semanas atrás, a gente recebeu também um outro convidado nosso aqui, que é o Felipe do Comida de Boteco. E o Comida de Boteco coloca, como um dos grandes patrocinadores deles, coloca Chandon no boteco. E aí é que me faz refletir de fazer a pergunta. Eu, pelo menos, assim, na maioria desses botecos, assim, que são botecos com U mesmo, boteco mais simples, acaba que os vinhos é difícil conseguir uma garrafa, um custo-benefício mais bacana. Se acaba um vinho. Aí O você vai boteco pra é um canal. cerveja, né? Eu vejo Então, assim, eu acho que deveria ser, ainda não é. ainda não é, é. né? Então eu vejo Pois assim, é. quando eu vou em boteco, mesmo os botecos mais bonitinhos e tal, mais gourmetzinhos, aquela coisa, a carta de vinho é sofrível Pois é. quando não é ruim. Isso mesmo, é disso que eu tô Porque falando. eu vejo assim, eles estão acostumados a comprar, eles não têm expertise de compra, né? Então, eles estão acostumados a comprar da grande indústria, do mesmo distribuidor, da mesma Ambev, entendeu? Eles vão comprar o vinho também, o que está mais fácil, é para ter alguma coisa de vinho ali. Porque na cabeça do dono do boteco, ninguém vai para o boteco para tomar vinho. Então, você tem lá só Aí pra comprou ter. reserva de 20 pila e pronto. Isso, o que tiver mais fácil, entendeu? Porque dê menos trabalho. E Bem põe lá, stream total. né? Agora, eu acho que é uma oportunidade desperdiçada, porque eu acho Sem dúvida. que para o também próprio acho. negócio do boteco, eu penso assim, o cliente de vinho, ele é um cliente que está disposto a gastar mais, em que você pode ter uma margem maior, né? É um produto que tem uma validade muito maior do que a cerveja e do que o chopp, né? E você consegue agregar valor. Opa, isso Agrega. é boa sorte. Não, isso é ser italiano, entendeu? A Boa, pessoa fala com a mão boa. o tempo inteiro. Voou a Agrega taça valor, já. agrega valor. Ainda aí- bem que ela já estava quase acabando, olha, Finzinho. porque deu uma batizada na mesa que é E- boa sorte. Hein, Elô? E é um cara que raramente vai te incomodar alcoolizado. Sim, Tem esse outro aspecto comportamental, né? tem, porque normalmente o cliente de vinho, ele bebe com um pouco mais de parcimônia, né? Até porque é uma coisa realmente da cultura do consumo do Claro, vinho, sem né? dúvida. Você escolhe trocar a quantidade pela qualidade. Boa. O que te faz também poder gastar um pouco mais. Falar nisso, a gente fugiu do assunto. Vinho na lata. A vinho na lata. Então, eu Fale-me tudo, não me esconda morria nada. de vontade de fazer um vinho na lata. Tinha até um projeto prontinho em 2019. Então, assim, eu acho que o vinho na lata é muito bacana, porque eu acho que ele facilita o consumo em ocasiões que você não veria o vinho.
lugares, por exemplo, em que tem um risco de quebrar uma garrafa, entendeu? Então, eu levo a garrafa de vinho espumante para a praia, conheço muita gente que faz isso. Mas já imaginou como seria mais fácil e mais leve, mais Nossa. rápido para gelar? Levar no isoporzinho na geladeirinha. Né? Churrasco, vai dizer assim, shows. Nossa, tem uma infinidade de ocasiões de consumo que a lata é mais favorável. Você perde em qualidade na lata, que é a pergunta que vem. Aí é assim, depende. Porque o que faz o isolamento, né? O vinho ele não tem contato com alumínio, ele tem contato com uma película plástica. O que vem acontecendo, infelizmente, é que tem muita vinícola invasando em linhas de latinha de cerveja. E aí aquela película, ela não é preparada para a acidez do vinho. Ok. Por quê? Porque existe uma patente internacional, então essa película é muito mais cara, porque ela aguenta a acidez do vinho. Nesse caso, ele não vai ter contato com a lata, ele vai durar mais, né? Mas são, de qualquer maneira, produtos para consumo rápido. A gente está falando aí de 1 a 3 anos. Tá, né? vinho jovem. Vinho jovem, e eu acho que existe um mercado. O que vem acontecendo, e eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, são as grandes indústrias vão dominar esse mercado. E vai ser um mercado de preço. Sim. Né? Não, até porque a compra do alumínio é um negócio muito agressivo, né? Exatamente. Vai comprar qualquer lotezinho, uma estupidez o volume, Isso né? mesmo. Depois você vai personalizar aquela lata, vai colocar qualquer tipo de rótulo, enfim. A cadeia é feita para grande volume. Né? É feito para grande volume, exatamente, né? Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que democratiza, eu acho que os jovens vão ter mais acesso, né? E vão ter mais acesso a um produto que, a meu ver, eu digo, a maneira de você ser introduzido ao consumo de álcool faz muita diferença na relação que você tem com o álcool ao longo da vida, né? Então, é claro que eu não sou especialista nisso, obviamente, né? E tem um bias muito claro, porque né, eu tenho uma indústria de vinho, né, uma produção de vinho, né? Mas eu vejo muita diferença do consumo de vinho, por exemplo, do consumo de destilado, né? E eu acho que, até pelas ocasiões de consumo e tudo, tem muita pesquisa que corrobora isso, né? Que o vinho, com a refeição, ele traz muitos ganhos. Sim. Né? E o consumo percentual de álcool é muito menor do que no destilado. O destilado cai ano após ano. Sim. Até as grandes indústrias elas estão comprando empresas Verdade. não alcoólicas, até Verdade. porque o volume de destilado cai ano após ano. E mesmo no vinho a gente vê assim, tendências de mercado assim, para o vinho, né? Uma delas é essa diversificação de embalagens, várias, né? E a outra são vinhos de baixo álcool. Uhum. Né? Isso é no mundo inteiro, né? Sim. Minha última pergunta, harmonização, mito ou verdade? Frescura, afetação ou tem funcionalidade mesmo e dá para levar fé? Tem porque para o público leigo, desculpa só te interromper, já vou te passar a palavra. É bom você dizer. Até as pessoas brincam, não é, com essa história de encontrar nota de chocolate tostado do norte da Costa do Marfim, colhido por canhoto e por destros de 1,80 m. Enfim, claro que eu estou caricaturando, obviamente, né? Mas também tem um pouco da descrença de quem é leigo quanto efetivamente a verdade ou a afetação da harmonização. Você, como uma cátedra nisso, o que pode nos dizer? Cátedra é a pessoa que entende bastante, tá, André? Só para te saber o que é cátedra. Cathedral em inglês. Existem esses aromas todos, né? Isso é quimicamente comprovado, a gente só sente aquele aroma porque aquela cadeia aromática está no vinho, né? O que acontece é que a gente não treina o olfato e cada dia treina menos, porque cada dia mais, em vez de você pegar a fruta no pé quando é criança e cheirar, ou tá com a avó na cozinha cozinhando e sentindo o cheiro das coisas, você compra coisas embaladas, né? Então, a gente cada vez menos exercita o olfato, né? Então, existe mesmo. E a questão da harmonização, eu digo assim, você não acredita em harmonização até fazer uma prova. Então, eu até sugiro uma prova para qualquer um fazer em casa. Pegue um vinho tinto, com bastante tanino, um Malbec, um Cabernet Sauvignon, um Taná, né? Um vinho tinto pesadão. Potente. Assim, potente, isso aí. Aí você pegue um ovo cozido e, sei lá, um camarãozinho.
tá? Um peixe, um pedacinho de peixe. E experimente ele, ponha na boca, mastiga um pouquinho o ovo, toma um gole do vinho tinto. Mas não vai gostar. Com o peixe, não vai gostar. Depois você pega um queijo, um Gouda, um Emmental, um queijo amarelo com bastante gordura. É outra coisa, né? E é uma coisa que você faz, pode estragar um prato, realmente, uma harmonização. Porque você tem assim, você tem o neutro, você tem o muito bom e tem o péssimo, né? Ou vice-versa, né? Pode estragar o prato e também pode estragar a experiência Com o vinho. com o vinho. Isso. Sim, pode estragar o vinho. Elô, eu também quero te fazer uma... Só que agora eu vou retomar aonde a gente acabou interrompendo também. Quando você falou dos botecos, essa limitação, a gente tem vários donos de botecos, gerentes, enfim, gente da área que nos acompanha aqui. O que você recomendaria para essas casas? Onde que elas podem procurar informação, ou um profissional, ou assim, começar a pensar em trazer um mix melhor de rótulos para dentro de um boteco? O cara que ainda não tem informação. Então, eu acho que você pode fazer parceria com uma vinícola, como é o nosso caso, né? Porque você tem daí essa assessoria de graça feita pelo teu E como é que ele vai escolher a vinícola? Ele não sabe, então, ele é leigo. Exato. Agora, se você não tá nesse aí, eu acho que você pode fazer duas coisas. Você pode contatar uma distribuidora de vinhos, né? Se essa distribuidora tiver um bom vendedor, que seja um sommelier, ele vai olhar o teu cardápio, ele vai olhar o teu público. É um público mais jovem? Tem mais mulher ou mais homem? O que você já vende mais entre os drinks? São drinks mais doces ou são drinks mais ácidos? Ele vai entender o perfil do teu cliente, vai entender o ticket médio do teu cliente e vai te indicar um produto para começar a testar. Ou seja, ela já acabou de dar aqui algumas dicas de ouro. Exatamente. Se o cara da distribuidora que você eventualmente escolheu, que é o amigo do teu vizinho, sei lá, alguém te indicou, chega lá te empurrando um monte de rótulos sem querer entender do teu negócio, meu amigo, já tá aí um sinal péssimo. Posso dar um atalho? Tu me autoriza? Lógico. A Gold Food Service tem um baita de um sommelier que é o Maurício Fontana. Olha aí, ó, o Tá grande vendo? Maurício O Fontana. Mauricião que tem Fontana, um craque. E a Gold um craque na arte. distribuidora, que já distribui. Mais de já 200 algumas- rótulos, entendeu? Então, olha, já tá aí uma dica. Se o Mauricião for na tua casa e não te perguntar sobre o perfil da tua casa... Aliás, o Maurício, ele vai ter essa sensibilidade, porque Vai, ele, vai. durante muitos anos, teve à frente de um botecaço em Curitiba, que ainda existe, chamado Gordo e Gordo e Magro, Magro. que tá lá com o Marcão, Tá lá com o o Marcão. sócio dele, que é outra figura extraordinária. Mas é que, Mas enfim, isso aí, é- bela dica. são pessoas que entendem desde a harmonização de mesmo. boteco Isso aí. Isso. até visitar um Hermes, que não precisa disso, que entende muito, mas de um Isso. restaurante ticket mais alto, Então, vai já encontrar, tá dando vai uma encontrar, baita dica. vai encontrar soluções isso para aí. tudo. Vai encontrar soluções para tudo, né? Vai lá na Gold, já começa por ali uma pesquisa, chama o Mauricião, pede o sommelier da Gold, mas fique atento, se aparecerem outros aí na tua casa também oferecendo sem se interessar pelo teu negócio, liga o vermelho. Elô, obrigado mais uma vez. Se o Oséias não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou abrir o espaço para você Não, o espaço é dela. o poder espaço é dela. agradecer, poder mandar recado. A casa é tua. Já antecipadamente pedi desculpas pelo Quero comportamento te do André, agradecer, entendeu? Então, quero te agradecer a garrafa de vinho que você trouxe e vou guardar na mochila ali, ela inclusive. E quero também que você fale de volta aquela questão as pessoas compartilham o vinho, não é isso? Isso mesmo. O As vinho é uma pessoas alegria olha aí, pra ó. ser Olha aqui, ó. compartilhada. Olha aqui, ó. Olha lá. O Zé tomou todo o meu vinhozinho. Compartilhado. Então, Saúde. gente, mas eu tenho que agradecer, o papo tava ótimo. Eu adoro falar sobre vinhos, lógico, né? Mas com boa companhia é muito melhor, é como no boteco, É verdade. né? Isso mesmo. E tá todo mundo convidado para ir visitar a vinícola, né? Eu digo assim, quer se desligar da cidade, entrar num lugar que parece que você tá a 200 quilômetros de Curitiba para escutar os passarinhos e ver a grama crescer, olhar aquele vinhedo com as montanhas ao fundo, tomando aquela taça de vinho deliciosa. Vai lá nos visitar. Você tá aqui lá em todo Porto final de Alegre. semana? Todo final de semana. Então aproveitem essa sábados, figura ruiva, quem não domingos está e vendo aqui. feriados. Quem está vendo está aqui, Elô. Quem não está vendo essa figura extremamente simpática, bacana, é uma ruiva. Você vai chegar lá perguntar pela Elô Meroli
e vai trocar uma ideia com ela.